Soft skills. O que eu coloquei como soft skills importantes? Você precisa, então, aprender a comunicação. A gente ouve muita gente falando de soft skills e tudo mais. Felipe, isso é realmente importante? Olha, hoje em dia, não é mais uma coisa se é importante ou não, se eu devo estudar ou não, se eu devo me aprimorar ou não. Isso aqui é fato que você precisa. E não é só para sua carreira profissional, isso é para tudo. Saber ter habilidades sociais, aprender comunicação. Então isso vai muito além do trabalho. Então é óbvio que você precisa saber se comunicar para trabalhar. Para trabalhar com dados? Não, para trabalhar com qualquer coisa. Então assim, eu vou, dentro desse tópico, trazer algumas dicas que a gente não costuma ver por aí, porque eu acho que assim, é meio batido, né? Falar, pô, você precisa de soft skills. Pô, jura? Sério que eu não posso mandar meu chefe a merda? Pô, sério que eu tenho que saber lidar com o colega de trabalho? É meio batido essas regras, né? A não ser que você seja muito nervoso e radical, mas eu imagino que todo mundo aqui saiba se portar, né? Então, assim, a gente vai ver a parte importante de cada uma dessas coisas. Basicamente, no seu dia a dia, como analista de dados, principalmente, aí agora eu vou filtrar e vou seguir a direção de analista de dados, você vai precisar da comunicação para basicamente três coisas. Para você se comunicar com os seus clientes, para você se comunicar com seus gestores, e às vezes os seus clientes podem ser seus gestores, tá? A depender da área que você estiver trabalhando. E assim, uma coisa que ninguém fala, e é a parte mais importante e mais difícil, falo isso com conhecimento de causa, é se comunicar com as equipes da empresa. Por quê? Porque veja só, você vai fazer, por exemplo, um teste AB. Inclusive, a gente viu na aula passada, na live passada, como é que faz, tudo certinho, o que precisa. Vocês viram ali na live passada que, pô, você precisa ter um certo conhecimento, não só de análise de dados, não só de estatística, mas da área, para você saber qual o KPI, qual que é a métrica que você está usando, que é importante ali. O que a gente vai medir? O que é importante? O que vai impactar a área, os negócios da empresa? Ninguém melhor do que isso, do que uma pessoa de marketing, por exemplo, para saber. Ou uma pessoa do marketing digital. Então, você, como analista de dados, você é uma máquina de analisar dados e produzir e gerar insights. Só que não tem como você saber tudo da empresa. Muitas vezes você vai ter que fazer um trabalho conjunto, como por exemplo, um teste AB. Normalmente é um trabalho conjunto com quem? Com a área de marketing, às vezes com a área dos desenvolvedores, né, com os programadores ali da empresa que fizeram o site. Então você tem que ter essa conversa, saber comunicar. E saber comunicar não é só falar e combinar que vocês vão fazer uma análise juntos. É principalmente você saber fazer as perguntas certas para essas pessoas que são de outras áreas, para você extrair o que elas precisam de informação. Qual é a informação que elas precisam? Qual que é a métrica? Porque às vezes, vamos lembrar só uma coisa, o especialista em dados, a pessoa que está estudando, que está se preparando para essa tarefa, é você. Então a pessoa, às vezes, de marketing não tem uma noção do que é importante e do porquê que é importante. Então vai muito do analista saber conversar, tirar as informações necessárias, explicar o porquê que ele precisa, explicar qual que cada passo ali do projeto, explicar a importância de um projeto desse. Nem toda empresa tem uma cultura de dados, mesmo que a empresa seja direcionada a dados ou data driven, porque na área de dados você tem que saber falar palavras em inglês. É importantíssimo, tá? Então você não vai falar CTA, você vai falar CTA, RCT, é importante você falar palavras em inglês. Então, isso, não sei porquê, mas a galera gosta e isso parece que faz você ser um profissional muito melhor. Então, vamos falar aqui as empresas data-driven, que são basicamente empresas que tomam decisões baseadas em dados. Mesmo que a empresa seja data-driven, às vezes o setor ou algumas pessoas que estão ali não vão entender a importância e a necessidade do seu trabalho. Você pode parecer uma pessoa chata, que fica pedindo os dados, que fica sendo criterioso para algumas coisas. Então, a comunicação é importantíssima, beleza? Isso poucas pessoas falam, mas é a parte que mais vai cair fio de cabelo seu, é na hora de se comunicar com a própria equipe. Não é com o cliente, não é com o gestor, mas é com a equipe, principalmente essas equipes que você precisa se juntar para fazer uma análise específica, beleza? A segunda coisa muito importante, e a comunicação leva a isso, é o networking. Por que o networking é muito importante? E aí, claro, bastante gente fala que o networking é importante, mas algumas dicas, né, vamos dizer assim, entre aspas, que eu vou dar, alguns alertas que eu vou te dar sobre networking, poucas pessoas falam, tá? Então, pô, faça networking, faça networking, faça networking. Tá bom, mas como fazer networking? E aí, assim, o que é o networking e como fazer? Basicamente, o que eu vejo muita gente falando de fazer networking é simplesmente pegar o contato das pessoas que eles admiram ou que podem ajudar eles de alguma forma e ficar mandando mensagem para a pessoa: ó, me arruma emprego, olha, eu sei programar em Python, olha, eu sei SQL, eu sei Power BI, me arruma uma vaga e tudo mais. Tem gente que faz isso no LinkedIn, tem gente que às vezes pega o e-mail ou o número de alguma pessoa e tudo mais. E aí, uma outra coisa que eu aprendi na prática mesmo, tá? Foi como fazer networking. Por que eu aprendi isso?
Para alguns de vocês, eu acho que a maioria já sabe, mas eu trabalhei no mercado financeiro, tá? Eu trabalhei um bom tempo no mercado financeiro e lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, de ter contato dessas pessoas no celular e conversar com elas, os maiores nomes da área de finanças. E aí sim, estou falando de Primo Rico, estou falando de Gustavo Cerbasi, Renata Barreto, o Charles Vix, o economista sincero. Então essas pessoas eu conheço, o Tio Uli. Então essas pessoas eu conheço eles e troco ideia com eles. Hoje a gente sabe que hoje a gente tem um certo relacionamento, eu não digo amizade, né? Porque a gente nunca saiu junto nem nada, mas eu tenho uma linha aberta com essas pessoas. E não só com elas, essas são as pessoas mais famosas, mas com muitos outros aí que às vezes ficam atrás das cortinas, no backstage, mas são pessoas topíssimas, topo de linha da área de mercado financeiro, de finanças. Eu conheci essas pessoas. Só que, poxa, eu conheci porque eu trabalhava lá, mas trabalhar no mercado financeiro não te credencia para ter contato com essas pessoas. A maioria, e aliás, quase todos os meus colegas não tinham contato com essas pessoas. Essas pessoas não se importavam. E como que eu fiz para me aproximar dessas pessoas que sempre foram as pessoas que eu admirei, as pessoas que eu queria ter contato, muitas delas eu queria fazer projeto junto. Então, como que eu consegui esses contatos que são tão difíceis, principalmente no mercado financeiro? Porque o mercado financeiro é uma bolha chata de entrar. Chata mesmo, bem chata, bem criteriosa, é uma panela. Então, o que eu fiz para isso? Eu aprendi bem rapidinho que é o seguinte: essas pessoas, as pessoas muito bem sucedidas em suas áreas, isso não serve só para o mercado financeiro, tá? Isso serve para tudo. Elas normalmente, elas não têm tempo para perder, logicamente, o tempo delas é muito valioso. E eles, para você chegar nessa pessoa e essa pessoa te notar, você não pode simplesmente chegar, e aí, tudo bem, puxando um assunto furado, ou chegando pedindo um favor. Não peça favor, tá? Para ninguém, para absolutamente ninguém. Como que você pode chegar nessas pessoas? Essas pessoas estão sempre fazendo projetos novos. Elas não chegaram no sucesso porque elas acordaram um belo dia e tava lá. Não, elas sempre estão fazendo projetos novos, uma empreitada nova, portanto, novos desafios, novas dificuldades. Então, como que eu fui chegando nessas pessoas? Além de trocar ideias de valor, eu também me propunha e às vezes eu até solucionava algum problema específico para eles. Então, por exemplo, ao invés de eu simplesmente mandar uma mensagem pro Gustavo Cerbasi, que eu cheguei a mandar essa mensagem, eu vi que ele estava com um novo projeto e ele estava lá, enfim, comentando um novo projeto na área de dados da empresa deles. E aí, ao invés de eu simplesmente chegar lá, pô, que legal, eu quero trabalhar com você, alguma coisa assim, eu simplesmente aqui falei, pô, que legal, parabéns pelo projeto, eu sou analista de dados da empresa tal, eu trabalho com isso há tantos anos, eu sou do mercado também, ele já me conhecia, porque ele já sabia que eu trabalhava no mercado, sabia quem eu era, né, já tinha ouvido falar, sabia que eu trabalhava no mercado financeiro, em alguns momentos a gente já provavelmente se cruzou em algum lugar, ele já meio que sabia. Só que eu cheguei nele dando os parabéns pelo projeto e oferecendo ajuda para ele se ele precisar de alguma coisa. Ah, Felipe, mas o Gustavo Cerbasi deve ter uma equipe e precisar de você. Olha, se tem ou não tem, não é disso que se trata. Se trata de eu estar lá oferecendo uma ajuda, uma sugestão ou um apoio para o cara que está começando um novo projeto. E aí a gente trocou uma densa ideia sobre a área de dados, o que é importante, o que não é. No caso, eu não estava ali porque eu queria um emprego, eu queria simplesmente aumentar minha rede de networking, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E aí, simplesmente, eu conversei com ele ali, a gente trocou uma ideia sobre a área de dados, o que é importante, o que não é, tal. Pô, legal, tudo mais, vamos mantendo contato, se precisar de alguma coisa, não, me manda mensagem se precisar de alguma coisa. Olha só, eu fiz com que uma pessoa de nome, uma pessoa com tempo muito escasso, gastasse o tempo dela conversando comigo, me dando uma brecha para que eu pudesse mostrar meu valor. E aí, lógico, eu tentei agregar o máximo de valor possível. E a gente não estava num bate-papo de boteco. Eu estava tentando agregar o máximo de valor que eu podia. E eu fiz. E isso me abriu uma porta que antes eu não tinha. E agora, vamos supor que amanhã ou depois eu queira ou precise de algum favor dele ou de outras pessoas que eu fiz a mesma coisa. Essas pessoas já sabem quem eu sou. Não são meus melhores amigos, mas sabem quem eu sou. E se eu somar isso, eles saberem quem eu sou, com trabalho, mostrar meu portfólio, a gente vai chegar nisso, tá? A gente vai falar disso hoje. Elas vão falar, pô, Felipe é bacana, cara. Ele tem iniciativa, ele me ajudou, ele vai lembrar de você. Principalmente se você resolver um problema. Se eu chego aqui e resolvo uma dor sua, uma dor de vocês, provavelmente vocês vão lembrar de mim. Por quê? Porque, cara, o Felipe me ajudou lá quando eu precisava, pô, que legal. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa, são seres humanos como nós. Então, assim, networking, não peça favor, faça favor. Gere valor para as pessoas, não peça nada. Quem pede coisas tem mais dificuldade de conquistar coisas. Não seja uma pessoa, não seja um mendigo na rede social, não seja um mendigo no LinkedIn, não seja um mendigo na sua vida. A gente é mais do que isso. A gente não precisa disso. A gente consegue agregar valor. E na área de dados, assim como na área financeira, que no meu caso era área de dados, na área financeira, são bolhas. Você tem que se inserir nessas bolhas. Você vai ter vagas de emprego surgindo ali, oportunidades surgindo ali, projetos, startups. Eu trabalhei em startup, por exemplo. Tudo networking. A terceira coisa aqui, depois do networking, é ter a mentalidade. Mentalidade. Porra,
Papo de coach? Não, não é papo de coach. Isso que a gente acabou de falar agora sobre networking entra em mentalidade. É uma mentalidade de que você tem que gerar valor, tá? Uma mentalidade de que o seu papel é gerar valor. O seu papel não é conseguir um emprego. O seu papel não é que alguma pessoa te coloque numa cadeira e te pague na CLT 4, 5, 6 mil reais por mês. Esse não é a sua função. Isso é a consequência de você fazer e prestar um bom trabalho e gerar valor. E sim, quanto mais valor se gera, mais você vai ganhar. Mais escasso você é, mais as pessoas vão atrás de você. E aí, com o tempo, quando você vai construindo a sua carreira, as pessoas vão te mandar mensagem para fazer aquilo que você fazia antes para gerar um network. E você vai alimentar essa cadeia. Então, ter a mentalidade que você faz parte de um todo, que você tem sua importância e que com essa importância você consegue gerar valor, você consegue todo o resto. Você consegue ter uma comunicação eficaz, essa comunicação eficaz te leva a ter um bom networking, e aí você constrói cada vez mais essa mentalidade e entra nesse ecossistema. Ecossistema de dados, ecossistema de mercado financeiro? Não necessariamente. O ecossistema que você quiser. Aqui estamos falando de dados, então é muito importante.